No caso da doença de Alzheimer, a pessoa normalmente tem a principal característica, a principal manifestação inicial é a perda de memória recente. Acontece que a perda de memória, a queixa de perda de memória é muito comum. E existem algumas pessoas que, ao envelhecer, percebem uma certa mudança cognitiva e acabam ficando muito preocupados e se queixam dessa perda de memória, quando na verdade não tem uma perda de memória que represente um perigo. Mas é importante que esteja atento a isso. Você tem uma percepção de que a tua memória, sua mente, seu raciocínio não é igual ao que era antes, mudou muito, então é importante que você vá procurar verificar se isso tem a ver com alguma doença degenerativa. Muitas vezes, a maioria das vezes, não tem nada a ver. Pode acontecer isso por vários motivos, de saúde geral, às vezes até por o fato da pessoa estar ansiosa, depressiva e ter um comprometimento cognitivo. Para o lado da doença de Parkinson, o sintoma mais comum e mais marcante geralmente é o tremor. O tremor geralmente de um lado, geralmente na mão, um lado afetado, o outro não, ou muito mais afetado um lado que o outro. Às vezes as pessoas começam com sintomas de alteração da marcha, da caminhada, ou uma certa rigidez e lentidão de um lado. Isso é o mais comum. Isso é o que é o clássico de quando a pessoa, tanto para Parkinson como para Alzheimer, quando elas começam já a manifestar a doença. Mas a gente hoje tem condições, até já, isso sendo utilizado para pesquisa, não na prática rotineira ainda, mas a gente já tem condições de identificar sintomas que a gente chama de prodrômicos a esses, ou seja, que vem antes desses aí. Então, antes do tremor do Parkinson, antes da perda de memória do Alzheimer, a gente já tem alguns indícios que podem já sugerir que tem uma doença degenerativa em andamento. Então, acho que esse é o ponto principal hoje do foco da pesquisa.